Limitar o uso de tela a 1 a 2 horas por dia em programas pode ajudar a melhorar as emoções das crianças? Sim, sim, limitar o uso, sim. Até já que a gente chegando para o final, carregar essa informação. Então, as crianças devem utilizar isso de uma forma escalonada. Crianças de 0 a 2 anos, o ideal é que elas não tenham acesso a telas. Daí em diante você começa a poder aumentar um pouquinho mais, mas guardem uma coisa, sempre com mediação parental. É importante que os pais, os adultos, os cuidadores estejam junto dessas crianças. É muito importante. Quando chegar na adolescência, se isso for investido antes nessa conversa, aí você começa a dar essa privacidade, essa autonomia, mas sempre conversando. Então guardem isso. Ofertar para as crianças e adolescentes outras coisas além das telas é muito importante. 2, respeitar as fases que essas crianças e adolescentes têm, quer dizer, cada fase com os seus lados, o seu lado bom, o seu lado ruim. Isso é muito importante. Ofertar natureza para isso, sempre compartilhar o conteúdo, que as crianças compartilhem o conteúdo com seus pais. Você pode utilizar aplicativos para isso, de tempo, de observação, alguns filtros que você pode ter de tempo e de conteúdos, mas sempre conversar. Estar ao lado dos seus filhos. Eles querem a sua presença. Você falou da Tânia, então, tem um livro que é Limite Sem Trauma. As pessoas, as crianças, os adolescentes e mesmo nós precisamos de limites. Então, vamos saber utilizar isso da forma mais racional possível, sabendo que é um mundo novo, não dá mais para a gente viver sem a tecnologia, não vai acontecer, então a gente precisa aprender a lidar com ela. Eu testemunhei uma cena em que a mãe foi tirar o celular da criança. E a criança devia ter o quê? Uns 3 anos de idade. Foi uma confusão. Bateu o pé, chorou, fez beicinho. Deve ser aquele tipo do TOD que nós vamos abordar outro dia, né? Isso, pode ser. Pode ser. É possível identificar sinais no cérebro de crianças que sofreram traumas por adultização em programas de triagem? Possível deve ser. A gente está pesquisando isso, professor. Né? A gente acredita que sim, isso é provável. O que vai acontecer do ponto de vista anatômico vai levar um tempo a aparecer, mas em casos individuais a gente já vai ver pessoas com dificuldades de relacionamento, por exemplo, uma criança dessas que pega o celular e tira e bate pé, briga, rola no chão. Ela pode ter, se ela tiver a propensão a ter um transtorno positivo desafiador, que é o TOD, que a gente ainda vai vir falar aqui, a gente até ia falar sobre isso, a gente só cometeu a gente ia falar sobre TDA, TOD, mas como esse outro tema apareceu aqui, essas crianças, se forem submetidas a esse tipo de coisa, se não for respeitado o seu tempo tudo, elas que teriam um tipo de sintomatologia X, vão ter 2X, 5X, 10X. Você vai ter isso muito amplificado por uso excessivo de telas e por falta de mediação parental. Sua pergunta é perfeita nesse aspecto. Programas de intervenção pode reduzir a ansiedade causada por conteúdos inadequados na internet? Acreditamos que sim. Sim, né? Existem aplicativos de controle parental e devem ser utilizados. É muito interessante. Primeiro que os pais estudem um pouquinho e vejam o que seus filhos veem. Lembrando que lidar com adolescente é bem complicado, porque eles são bem mais espertos que a gente. Então, está sempre tentando também estudar isso, porque não adianta, você vai ter que estudar isso. Todos nós utilizamos o celular. A gente paga o Pix, a gente pede comida, a gente pede carro, a gente faz tudo pelo celular. Essa geração nova faz isso bem melhor que a gente. Então a gente precisa também correr atrás. Isso que é bom para o nosso cérebro também, né? Já que a gente está falando de criança e adolescente, vai evitar a demência aqui mais perto da nossa faixa etária. Não é ruim também, não. E a última pergunta, professor Eduardo Jorge. Existem estratégias em programas médicos para diminuir o impacto dos algoritmos no cérebro das crianças? A estratégia é controlar esse suporte, utilizar os aplicativos que a gente falou e controlar o tempo. Basicamente é isso. E a principal estratégia, parece bobagem, é ofertar outras atividades que não sejam a rede. A gente falou isso lá no primeiro programa que a gente conversou sobre saúde digital. Isso. A gente falou um pouquinho sobre autismo, falando também telas, o algoritmo em cima de pacientes neurodiversos, né, neurotípicos, atípicos, e agora a gente fala de novo isso, também no desenvolvimento de crianças sem nenhum problema específico que não seja
o próprio uso, não só excessivo, como anômalo das mídias digitais. A gente está falando de erotização, adultização, pedofilia, deep web, coisas estranhíssimas. E se a gente for ampliar isso, você ainda vai ver grupos de ódio, grupos de racismo, misoginia, grupos em que você pega uma criança ou um adolescente, leva para a rede, bota no Discord, que você obriga a crianças a se humilhar, determinada coisa. Quer dizer, isso é um mundo que a gente tem aí, que a gente tem que entender.